Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live. Essa é a última live de conscientização à perda gestacional, neonatal e infantil. A gente vai fazer com a psicóloga Flávia. Ela está com a ONG desde o ano passado, ajudando. E vamos chamar ela, nós vamos conversar um pouquinho sobre luto parental, sobre o luto da mãe, como que ele é. Ela chegou, deixa eu chamar ela. Boa noite. Boa noite, Flávia. Eu não tô te vendo. Aqui tá normal. Ai, não acredito, gente. Eu tô com medo. Tá chovendo aqui. Eu tô vendo tudo preto no seu. Tá me Ah, enxergando? tu tenta me convidar, então. Eu saio e tu tenta mandar o convite, tá? Tá, tenta. Sai aí, deixa eu tentar te convidar. Aí, agora deu. Que bom. Tá Ótimo. craque já, né? Em live. Pois é, né? Essa pandemia nos ensinou muito. Verdade. Que bom ter você aqui comigo. Seja bem-vinda de novo. E Uhum. se apresenta. Então, eu moro em Santa Catarina, né? Aqui eu já trabalho há alguns anos, aí quase uma década, com o luto. E meio disso a gente então, trabalha também com o luto parental. O ano passado me aproximei desse projeto que a Simone coordena, né? Que é bem específico para o luto parental, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Sou psicóloga clínica, também trabalho com a MDR, que é uma das terapias reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde para tratar traumas, né? E vamos ver um pouquinho sobre isso também. E acho que é importante também a questão que eu coordeno grupos de apoio, que é um pouquinho do que a gente vai trazer como um recurso, né, para os pais, que é toda essa vivência, esse diálogo compartilhado com outras pessoas, que também acaba contribuindo bastante nesse momento. Verdade. Então, vamos começar, que eu tô com medo mesmo da internet cair, que tá chovendo forte aqui. Como que funciona a conscientização na ONG Florescido, Luto Parental? Uhum. Que o nosso trabalho, a maior parte é dele, né? É com o luto parental. O que você Eu acho pode que, falar um pouquinho? acho que é importante a gente frisar, né, Simone, que tem toda essa acolhida inicial, né, onde que é feita para daí direcionar os pais para os grupos, né, para as reuniões, e também que a ONG, aos poucos, ela foi se aprimorando e hoje também, então, oferece atendimentos individuais, né? Porque dependendo do perfil do pai, da mãe, da rede de apoio deles, é necessário que esses pais tenham uma atenção diferenciada. Então, acredito que foi sendo construído esse caminho, e acho que é esse caminho que a gente pode frisar aqui hoje, né? Como é que funciona. E que uma coisa não substitui a outra, que também as pessoas às vezes pensam, né? Se eu faço psicoterapia em grupo, eu não preciso fazer individual, eu não preciso ir para a espiritualidade, ou isso tudo substitui o apoio social. E, na verdade, quando a gente fala de luto, a gente está falando de várias dimensões que vão estar unidas para fazer essa travessia junto com o enlutado. E é um pouco disso que a ONG se preocupa, né? Então, é validar de uma forma social, porque o grupo de apoio ele faz esse reconhecimento social, ele dá voz à dor do enlutado, e isso acaba sendo bem importante, porque a gente também encontra, né? O enlutado muitas vezes diz que encontra pessoas que diminuem, né? Que tentam passar esse assunto adiante, né? Do tipo, não vamos mais falar sobre isso.
Então, é muito importante na caminhada do enlutado ele encontrar pessoas que compartilhem, que tenham essa escuta ativa para a dor dele e que também estejam ali do lado, porque às vezes nem nós profissionais temos algo grandioso para oferecer, mas podemos oferecer o apoio, o suporte e a mão estendida, né, de que a gente está juntos, né? E a ONG é mais um recurso que pode então ser utilizado. O nome, né, eu acho que é bem importante a gente colocar aqui o perfil. Tudo isso quando a gente já coloca um nome luto, para algumas pessoas é um pouco impactante, mas isso faz parte da conscientização, que é falar sobre o tema. E falar sobre o tema é falar de luto. É quando ter que usar a palavra morte, a gente usar a palavra morte. Então é isso que também a gente faz, né, como se fosse nos bastidores, pequenos detalhes que vai construindo essa conscientização, porque às vezes a maioria das pessoas elas vão relutar em chamar isso de luto, em usar essa palavra de morrer, de morte, né? Por quê? Porque a gente tem pouca proximidade, né? A gente não tem uma educação ainda voltada para a morte na nossa família, com os nossos amigos. Não é um tema que surge naturalmente. Ele geralmente surge quando o acontecimento vem primeiro. Então, esse dia, essa semana, essas lives que têm acontecido, elas são muito importantes para conscientizar. E conscientizar as pessoas também que ainda não passaram por isso. Não necessariamente precisa entender de luto só enlutados. Se todos nós aprendermos sobre luto, a gente vai também aprender a dar um suporte com mais qualidade para as pessoas que estão à nossa volta, né? Se você quiser também colaborar com a tua visão aí de como é que a ONG tem conscientizado, como é que estão os projetos, né, para o ano que vem também em relação a isso. Porque é uma caminhada, né? Então isso vai ampliando. É, eu, eu acho que conscientizar é uma das principais coisas que a ONG veio fazer. Tanto o enlutado, que o que ele sente é normal pelo processo que ele está passando, porque às vezes eles nem acham que nem é normal, né? Tantas coisas que eles sentem novas. Conscientizar a família, os amigos e as pessoas a falar sobre a morte, né? Em casa o assunto entrou o ano passado, ninguém falava de morte, batia na madeira porque achava que alguém ia morrer. E hoje a gente fala tranquilo, a gente deixa bem claro que ninguém sabe o dia que vai morrer. Eu parece que não é que a gente está se preparando e quando alguém morrer a gente vai ficar bem, mas parece que não vai ser um susto, sabe? Parece um soco no estômago, porque quando você não está preparado, bem assim, né? Quando você vai ouvindo, vai falando, vai aprendendo, eu acho que é muito importante. A gente está finalizando a cartilha, que é bem interessante, para falar sobre várias partes, várias coisas que podem ajudar no processo de luto, tanto profissional, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, personal, várias pessoas podem estar ajudando, né? Os grupos de apoio também, né? Que o Floresci coloca. A gente tem um livro também que está fazendo com as histórias dos enlutados. E eu acho que vai ficar bem legal. Eu tento mostrar que ali eles têm um lugar para eles poder falar o que eles sentem, que muitas vezes algumas pessoas não gostam de ouvir, ou você sofre um tempo, mas tá bom, agora vamos seguir em frente. E não, pode falar o tanto que quiser, né? Nem que seja num grupo com mais pais enlutados. A gente tem um grupo de homens também que trabalha com o luto dos homens, que é um pouquinho diferente, né? Acho que é importante esse reconhecimento de que na ONG vai se ter espaço. E espaço nem sempre é para falar, né? Quando a gente tem levado isso por aí lutado, que às vezes ele vai participar sem o relato dele,
E as coisas do grupo, elas funcionam também nessa perspectiva de que, às vezes, a voz do outro dá voz para mim, a voz da dor do outro também fala da minha dor, e eu também me sinto pertencente a esse grupo. Então, participar de uma ONG, participar de um movimento que fale sobre esse momento que a gente está vivenciando, é nominar, é registrar. E isso é muito importante falando em termos da psique, né? A psique, ela entra em exaustão de tanto tentar entender algumas coisas. Quando a gente começa a dar nome para isso, dar nome para as emoções, dar nome para que esse processo de luto, termos que a gente vai aprendendo a falar, são informações que chegam para a psique e geram uma maior segurança. Vai resolver, Flávio? Vai tirar esse problema? Não, mas vai fazer a gente fazer um enfrentamento de um jeito diferente, né? A informação, ela tem essa função. Então, nós como profissionais, mas também toda a sociedade pode desenvolver esse papel, né? Porque às vezes a gente quer repassar ele. Eu não sei sobre isso, então é melhor que tu procure alguém que entenda. E às vezes, não entender, mas oferecer os ouvidos e oferecer uma xícara de chá, pode ser não sendo profissional. Então, acho que é uma chamada também, né, Simone? A data do dia 15, todo esse movimento que tem tanto no Brasil como fora dele, é trazer esse tema todo, é trazer isso para o nosso meio, para a nossa convivência. Verdade. O que você pode falar sobre o luto parental? Então, acredito que é importante a gente olhar para as peculiaridades, né, Simone? Já que o luto, então, é esse momento que a gente vive após o rompimento, né? A morte pode ser um dos rompimentos que acontece, né? Então, falando de luto por morte e os enlutados sendo pais, a gente tem uma dimensão disso também. E não é regra, né? Não é coisas que a gente vai formular e colocar como regras, mas são aspectos que a gente pode ficar mais atento. Um deles é qual é a etapa do ciclo vital que essa família está, né? Se é um casal jovem, né? Se faz pouco tempo que se casou, faz mais tempo, quais eram os sonhos, qual era a expectativa e tudo isso que estava em torno desse filho, porque na perda, quando a gente fala então neonatal, né? Essa questão bem precoce, a gente tem em torno disso muito sonho, muita coisa que foi produzido antes mesmo dessa gestação chegar. Então, para o casal é esse rompimento desses sonhos, de todo aquele tempo que a gente ficou juntos, planejando isso, e agora a gente estava vivenciando. Então, qual que é o ciclo vital? Aonde esse casal está? E também, quais são assim, os alicerces dele? Porque daí isso vai ser muito diferente para cada casal, né? Alguns vão ter a espiritualidade de uma fortaleza na espiritualidade. Alguns vão passar por uma crise na espiritualidade, porque a partir de uma perda também, às vezes, a nossa fé entra num trabalho de luto, né? Entra num trabalho de morrer e renascer, que às vezes a gente ouve bastante esses relatos, né? Então, vamos pensar que as dimensões que o luto interfere na dimensão humana do indivíduo é em todas as dimensões, desde a intelectual até a espiritualidade, né? A cognitiva, a física, né? E a gente vai perceber que então as pessoas vão também se expressar de forma diferente. Isso é muito importante, porque no casal pode dar uma, uma diferença que pode ser vista como ruim ou boa pelas outras pessoas. Como, por exemplo, a mulher, ela está expressando de uma forma mais chorosa, com mais lamento, com mais desespero e mais tristeza. E aquele homem da relação está sendo mais firme, mais prático, está correndo atrás das coisas. Ao olhar de fora,
as pessoas podem dizer que ele precisa cuidar dela, porque ela está sofrendo. E daí a gente está tirando o reconhecimento de que ele também é o pai. E ele também, na forma de enfrentamento dele, ele está sendo mais racional e talvez cuidando de coisas práticas, mas não significa que, por não expressar de forma emocional, a dor dele não seja igual à dela. E na nossa sociedade tem um pouco isso, né? E daí aparece no casal, onde um se sente muito fraquinho e o outro se sente que ele precisa ser a fortaleza. Aonde a gente vai precisar olhar para esse casal como ambos perderam. Ambos tinham um vínculo, né, com esse bebê, com essa gestação, após o nascimento, antes do nascimento, e entre esses estágios. Então, é olhar também qual é a história desse pai com esse filho, dessa mãe com esse filho, e daí desse casal com esse filho. Então, não basta a gente olhar só de um aspecto. Né? Quando a gente está falando em luto parental, a gente precisa reconhecer esse pai e essa mãe. Em alguns casais, Simone, isso se inverte. Né? O homem talvez seja mais com a expressão das emoções, e a esposa fique mais anestesiada, né? E também demore a acessar todas essas emoções, né? Às vezes por processo cirúrgico, por períodos de UTI, que também são bem desgastantes para a família. Então é muito importante a gente também conhecer, né, a história. Outro aspecto muito importante é a natureza da morte. Porque quando a gente fala de luto parental, duas coisas que podem ser bem presentes é a culpa e a impotência. E se a gente for olhar, então, as circunstâncias de morte, isso pode se voltar mais para os pais, ou esses pais podem voltar-se para alguém, como para a equipe médica, aos cuidados que foram oferecidos. E isso pode gerar uma forma de vazão para aquela dor. Porque no luto parental, muitas vezes, o que vai ser acessado é a dor aguda. Dor aguda no luto é aquilo que a gente chama quando é uma dor insuportável, imensurável, e que é como se a gente não conseguisse sair dela. Alguns enlutados dizem, é como se a dor me engolisse o restante da minha vida. Ou seja, a gente não consegue, né? Os nossos pés, o nosso corpo, tudo está dentro, mergulhado disso. E com essa dor aguda, essas emoções de culpa e impotência também são ampliadas, porque a gente não está conseguindo ver as coisas, né? Então, quando a gente fala de luto parental, faz a escuta para os pais, muitas vezes são essas duas principais características, né? Diferente de outros tipos de luto por morte, né? Morte de um companheiro, morte de um animal de estimação, mortes violentas lá pelo acidente de trânsito, né? Então, cada tipo de luto também vai trazer características. Me parece que o luto parental ele envolve muito essas duas questões. Não sei se nos relatos que você ouve desses pais que você acompanha também fica essas duas meio como se fosse, né, mais na superfície, né, mais fáceis da gente visualizar. Sim, e não importa muito a causa, se foi adulto, ou se foi bebê, ou se foi alguma trágica, é muito a culpa mesmo. Uhum. E, e tem algumas culpas que talvez a gente possa conversar, porque às vezes o enlutado pode, então, né, entender um pouco mais a culpa dele. Uma das culpas, então, é pela causa da morte, porque, por exemplo, os pais, ocupando esse papel de pai, socialmente, internamente, ele tem a visão de que ele precisa proteger o filho, diferente se é na vida, na gestação, se é após o nascimento ou se é quando tem 30 anos. A função de pai, né, perpassa por a gente proteger. Então, se a causa da morte foi algo que perpassa nisso, pode vir a culpa de a gente não fez a nossa função, a gente não conseguiu impedir, ou a gente não conseguiu proteger o suficiente. Né?
que pode ser uma das culpas. Quando é relacionada a diagnósticos, a doenças, aí vem essa questão da culpa do material genético. Porque então, será que é esses dois materiais genéticos nossos que não deu certo e que ocasionou isso? É uma doença que já acompanha a minha família, e daí, olha, eu gerei essa dor no corpo, gerei essas circunstâncias. Então, é como se a gente pensasse o que em mim pode ter gerado, né, esse diagnóstico e essa doença. A culpa pelo papel parental, né, um pouco entrelaçada dessa que a gente tem uma função, né, e é exigir que a gente então cuide, né? A culpa moral, que daí perpassa no aspecto social, que então é sentir vergonha, e é como se os pais se sentissem fracassados por então terem vivenciado a morte de um filho, né? Como tu disse ali, indiferente da idade, né? Porque esses filhos, eles ocupam, né, esse papel pro para sempre. Então, a culpa aqui, a culpa moral, aí ela traz mais duas emoções de companheiras, que é a sensação de fracasso e de vergonha. Aí pode ocasionar um maior isolamento desses pais. Porque daí então é uma vergonha de falar sobre isso, de ser visto, de estar exposto nos lugares para as pessoas virem questionar. Porque esse conteúdo já está muito difícil em mim. E é uma das coisas Eu, que a gente percebe, né, no luto parental, é às vezes essa busca pelo isolamento. eu lembro uma mãe que falou assim: eu fiz um caminho falando para todos que eu estava grávida, que eu ia ter um bebê. Depois eu tive que fazer o caminho de volta, falando que eu não, meu bebê morreu. E elas sentem também muita culpa porque às vezes sentem raiva por ver alguma mãe com o filho no colo e elas não. Se sentem injustiçadas. Por que que eu não e ela sim? E elas se culpam por sentir esse sentimento, né? E é uma Inclusive, coisa normal. notícias, né, de alguém ter engravidado na família, né, ter tido nascimento e o meu não nasceu. Então é como se a gente precisasse também naturalizar essa culpa, porque não é uma escolha da gente ver-se sentir culpado, querer ter um peso extra do luto, não. É que o luto traz algumas questões junto, mas que não é escolha da pessoa, né? Não é uma opção escolher piscar ou não piscar. É todo um aparelho psíquico, é todo um cérebro funcionando, um corpo funcionando para lidar com algo nessa dimensão, desse tamanho. E daí algumas pessoas dizem, não, se eu não quero nem pensar na possibilidade disso. E essa fala é uma que às vezes também causa o isolamento das pessoas com esse casal. Porque então, olhar para eles e saber que eles perderam um filho pode dar em mim o medo de que isso aconteça. Para mim não sentir o medo, eu não vou mais conviver por proteção. E aí envolve que também não é uma escolha, é meio que automático, né? Nosso inconsciente, assim, às vezes a gente evitar coisas que a gente não quer acessar agora. Aí, se isso acontece de forma muito frequente, esse casal ele pode ficar também no maior isolamento, né? Por as pessoas terem medo desse contato, desse conteúdo que os pais vão trazer. Às vezes, inclusive, quando se tem outros casais que têm filhos na mesma idade que esse casal perdeu. Traz muito uma realidade totalmente diferente do que aquele outro casal vivencia. E isso pode assustar muito. Então, às vezes, até fazer esse casal entender, ampliar a visão dele, de que eu também não sou culpado pelas pessoas se afastarem, né? Mas é que toda essa situação leva a ter essas consequências. Que elas são um tanto que naturalizadas, né? Elas são meio que automáticas, não perpassa tanto pela nossa consciência. Né? Tem muitas coisas
que a psicologia nos traz como lembrete, né, de que nem tudo a gente faz de forma consciente. Muitas vezes a gente faz sem nem perceber e depois que faz pode conectar, mas ainda tem pessoas que não vão conseguir conectar isso, explicar para si mesmas de forma racional. Eu, Uma, eu lembro que às vezes acontece de alguma mãe aparecer com a idade do meu filho e me vem um sentimento de desespero tão grande. Já teve vez de eu chorar 2 dias e tentando me conscientizar. Calma, não vai acontecer, sabe? O racional estava funcionando, mas o emocional estava totalmente descontrolado. por causa do medo, por causa do desespero. E às vezes esses pais vão precisar escutar isso de alguém de fora para ampliar isso e para também, né, trabalhar essa culpa neles, porque senão eles vão começar a se sentir culpados de serem errados, né? De parece que a gente não é mais bem-vindo, a gente não é mais convidado para as reuniões. Verdade. E tem todo um contexto aí, né? Então, se é um filho que já ia para a escola, ele tem uma turminha da mesma idade e às vezes esses pais já se relacionavam. Então gera todo esse impacto. A gente vai sempre olhar esses impactos também, né? No individual, no casal, na família, na comunidade, né? E um luto, uma morte em si, ela causa todos esses impactos. E daí isso a gente está falando um pouquinho do impacto na comunidade, que é quando a comunidade tenta dar um passo para trás para não ficar tão perto daquela dor, para também não iluminar isso dentro dele, né? Então é como se a gente quisesse fechar os olhos para isso, por causa também que a gente acessa a dor, né? Uma outra culpa é pela sobrevivência, né? É como que eu vou entender que eu tô vivo e ele morreu, que eu permaneço aqui e ele não. E daí vem um pouco da barganha, né, com a espiritualidade, que é se eu pudesse escolher, eu teria ido no lugar, né, eu trocaria, porque ele ainda tem muito para viver, né, e eu, e eu estou aqui vivenciando, eu já vivi um tanto da minha vida. E essa culpa, ela também vem e volta, é meio cíclica, né, no luto parental. Ah, às vezes o casal vai ter outras gravidez, né, uma outra oportunidade ali e também vai se sentir culpado por estar fazendo essa continuidade, que daí parece que está abandonando a memória desse filho, né, que vai gostar mais desse outro, ou vai dar mais atenção. Então, é muitas emoções que permeiam. E se esse casal também não caminha, não que eles precisem caminhar estritamente juntos, com as mesmas emoções, de forma igual, mas que eles caminhem no sentido de um estar acompanhando o processo de luto deles, um do outro. Porque também, né, a gente tem uma estatística, né, de separações, de divórcio após a perda de um filho. Então a gente precisa realmente, né, reconhecer a dificuldade e a intensidade e todo o impacto que a perda de um filho traz para a gente acolher, para a gente ajudar, para a gente ser companheiros nessa travessia, para que esse casal, né, na medida do possível, no quanto eles conseguirem, eles caminhem de mãos dadas. Às vezes vai ter uma pessoa ali para unir as mãos. Às vezes vai ser um profissional, às vezes vai ser um outro familiar, depois eles já vão conseguir pegar um na mão do outro. Essa questão do luto parental, ela tem muito impacto lá na vida do casal, no diálogo, por exemplo, né? Porque muitos ficam no pacto do silêncio. A gente fala de tudo, menos da perda. A gente resolve tudo e não fala da dor. Então, esses pactos, eles dificultam o diálogo e também podem promover um distanciamento. A vida sexual desse casal também perpassa por mudanças, né? Também gera esse impacto, porque a vida sexual lembra o ter prazer. E como que eu vou buscar o prazer se eu estou em meio à dor? Né? Vão ter pessoas que vão ter essa dificuldade de retornar ou se permitir essa busca do prazer. E isso, às vezes, o casal não consegue daí, né?
caminhar juntos para essa compreensão. Então, não é porque eu não quero, não é porque eu nunca mais vou querer, é que nesse momento está difícil para mim. Está difícil para mim pensar dor e prazer junto. Como é que eu separo isso? Como é que no momento que eu busco uma coisa em outro. Então, todos esses fatores a gente precisa estar discutindo e conversando, porque às vezes a gente não tem essa dimensão. Quando eu lia na teoria, também é diferente de acompanhar e ver esses casos e estar ouvindo esses relatos, e sim, né? São muitos impactos para a vida desses pais. Né? E a nossa sociedade tende a cuidar mais das mulheres, porque ela é a mãe, porque ela que gerou, ela carregou esse bebê, como se ela amasse mais. E daí, às vezes, a gente esquece as figuras masculinas, por também a maior parte deles terem a forma de expressar o luto, uma forma mais racional, uma forma mais de pensamento. Então, a gente não pode deixar que esses pais, homens, sejam vítimas ocultas da dor, né? Que não sejam vistos, não sejam olhados. E é nesse aspecto que a ONG tem esse grupo específico para homens, né? Para estar discutindo, acolhendo, e eles estarem causando eco um na vida do outro a partir dessa vivência. Isso é muito importante, né, Simone? Verdade. Como que pode ajudar? Então vamos pensar em toda a rede, né? Uhum. Pensando no indivíduo, às vezes vai precisar ter recursos para cada membro, né? Para o marido, para a esposa, recursos diferentes. Em alguns momentos, às vezes um ou outro vai precisar ir para o processo terapêutico individual, um processo terapêutico, né, para cuidar dessa dor e desse luto. Em outros momentos, né, vai ser ideal o casal ir. Às vezes vão ter um desses membros do casal que vai precisar de medicação, que vai precisar de uma maior atenção. Então, algumas coisas podem ser muito diferentes, como também podem ser muito parecidas. Mas que a gente olhe as coisas em cada lugar, né? Porque às vezes também a gente corre buscar fora, como se a gente precisasse de mais força para fazer esse cuidado. Eu, como profissional, geralmente volto para eles e convido eles a olhar para dentro. O que tem dentro de você que também pode te ajudar nesse momento? O que tem dentro desse casal e da história desse casal, como resiliência, como ferramentas de enfrentamento, recursos, como vocês já vivenciaram, já lidaram com momentos difíceis da vida de vocês. Aí, como essa família pode ajudar? A família da esposa, a família do marido, os padrinhos, os cunhados, os tios, os amigos. Aí vem uma outra capa de proteção. Né? E tudo isso vai sendo somado para a gente cuidar. O profissional da psicologia, da psiquiatria, a Simone, como coordenadora da ONG, vai trazer uma capa de proteção, mas depois dessas capas. E às vezes, na ansiedade, a gente já vai buscar a capa que está lá depois. Né? Então, esse movimento que a gente pode também fazer nesse momento de como poder ajudar, o que buscar, é o que tem dentro de mim também. O processo terapêutico é muito de olhar para dentro, né? Sempre é esse convite. Assim, vamos mergulhar dentro de si para também ver o que tem aí. O luto, às vezes, traz outros lutos que a gente, às vezes, não vivenciou, não fez a elaboração. Daí, nesse luto, vem de enxurrada, né? E daí a gente também, como sociedade, vai ser difícil entender por que aquela mãe está sofrendo tanto, por que esse casal está sendo tão difícil, mas tem uma história, muitas vezes, por trás disso. Então, vamos pensar que outra capa de proteção pode ser também a espiritualidade, pode ser os grupos de apoio, pode ser as redes sociais, né? Porque hoje ampliou-se muito, né? Reuniões online, grupos online, que eles também formam um laço, criam um vínculo e também caminham juntos.
Então vamos pensar quantos recursos que a gente pode ir colocando, como se fossem capas de proteção para daí cuidar desse casal. Se todos, né, fizerem esse pouquinho, não vai sobrecarregar o outro, mas que a gente também não espere que por ter toda essa capa de proteção e todos esses serviços disponíveis, esse casal vai se recuperar. Esse luto vai ter tempo de validade. A gente sempre coloca, né, que o luto não tem tempo de validade, que ele vai ser construído esse caminho a partir da história do indivíduo, a partir da história dessa perda. Então, para nós, às vezes de fora, é difícil ver eles, né, mergulhados na dor, vivenciando a dor aguda. E por isso também nós, como capa de proteção, às vezes precisamos de capas de proteção para cuidar de nós, para nós cuidar deles. Então vamos entender que tem muitos fatores para a gente ficar atento. Nessa conscientização, né, essa palavra ela vai dar recursos para as pessoas também ir lidando com os lutos que tem perto de nós, né? Vamos pensar se a gente não conhece ninguém que é enlutado. Provavelmente na nossa vivência, no nosso trabalho, na nossa família, pelo menos um a gente conhece. E a gente pode acompanhar eles, pode oferecer ajuda. Então, acredito que esse trabalho, né, o trabalho que esse casal também faz, muitos pais, né, buscam trabalhos voluntários, né, trocam de trabalho por buscarem algo que seja mais satisfatório, que traga mais realização. A participação religiosa, os grupos de apoio, a psicoterapia, o apoio familiar, a busca de informação, né? Hoje a gente já tem várias literaturas que são destinadas para pais, filmes que trazem essa temática, algumas séries. Então, são todas coisas que podem ir nos ajudando a nos proteger, né, a cuidar dessa dor, desse luto. Teve um pai que falou no primeiro dia, ele disse que quando aconteceu, que a filha dele morreu, tudo desmoronou na casa dele. Ele falou emprego, casamento, família, tudo. A gente desmoronou, acabou tudo. Aí a gente teve que ir construindo de novo. Falei, gente, perfeito que ele falou. Coube A gente exatamente. uhum. E E como hoje é faz difícil, 3 anos. vamos pensar o quanto que pode ser difícil construir algo fora se a gente nem tem dentro. Então, desmoronou dentro e desmoronou fora. E a gente precisa ir construindo as duas coisas juntas. Então, o nível de cansaço desses pais, geralmente, né, eles estão em exaustão. Eles experimentam níveis de estresse muito alto. Eles podem adoecer fisicamente, ele pode surgir uma doença, um diagnóstico, porque sim, é uma experiência que exige muito de nós. Por quê? Porque é uma desconstrução, é um desmoronar, e agora eu preciso juntar tudo isso aqui, ver o que eu vou fazer com isso. E daí eu olho para dentro assim, eu olho para fora assim, e a gente precisa reconstruir tudo isso. Então também tem esses aspectos, né? Que eles também podem ficar muito cansados, muito exaustos, porque reforma, construção, fisicamente, metaforicamente, já é difícil, né? Vamos pensar isso lá na psique, nas emoções, dentro de nós. É também assim, é um desafio muito grande. Verdade. Quais questões específicas tem o luto? Então, eu já falei um pouquinho, né, que é a questão ali Aham. da culpa e da impotência, que acho que a gente precisa ficar bem atentos, né? A dinâmica familiar, né, isso é bem importante também a gente olhar de forma diferente, porque então a gente não vai esperar que todos os pais reajam da mesma forma, né? Isso é importante a gente perceber. A história deles, né? A história do vínculo é muito importante. A gente tem algumas frases, né? Algumas questões que os pais trazem, que é, por exemplo, as crianças falecerem antes de nascer. Mas você nem conheceu, né? Não fale desse jeito, porque ele nem viveu, né? Como que a gente fala isso para pai, né? Se esse sonho, se esse filho já existia há muito mais de 6 meses, às vezes ele já existe há anos, há uma década.
Então, que a gente também tome cuidado com esse eco que gera o nosso julgamento. Lá no luto parental, isso traz um impacto, porque é um desmoronar, como disse esse pai, e daí vem uma outra tijolada, já está tudo desmoronado, e ainda vem mais coisas para mim lidar. E eu sempre digo, então, que se a gente não sabe o que falar, que a gente silencie, né? Que a gente sorria, que a gente faça um aceno de cabeça, que a gente evite contar histórias, né? Então, tem uma mãe contando da perda dela, para mim tentar consolar ela, eu vou contar que a minha vizinha também perdeu e passou e ficou assim, assim, assim. Eu não vou estar ajudando a pessoa. Eu vou estar fazendo um fique quieta, eu vou falar da outra experiência. Veja que isso não é tão diferente do que eu. Então, tudo isso pode interferir, né, Simone, nesse luto parental. Então, é necessário, sim, que a gente acolha mais, que a gente escute, que a gente ofereça cuidado e suporte, porque todo esse impacto é realmente grande, a gente precisa ter essa dimensão, né? Se é lá no indivíduo, se é no casal, se é na família extensa e se é na comunidade, são muitos aspectos para cuidar, para zelar, né? Para ajudar esse casal. Verdade. Bom, acho que é isso. Muito obrigada, Flávia, por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência. Você já ajuda há bastante tempo as pessoas enlutadas. E obrigada por tudo, obrigada por hoje, tá bom? Obrigada a todos que assistiram. Vai ficar salva, né? A gente Vou pode salvar. compartilhar com as pessoas. Que esse conteúdo possa levar um acalento, né, para quem está passando por esse momento e também para quem quiser aprender mais sobre isso. Verdade. Obrigada. Tchau, tchau.